UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Em setembro, temos os Dias Nacionais da TV e do Rádio. Para além do entretenimento, qual a importância desses veículos no meio acadêmico? Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Sônia Vanderlei, professora do CAP UERJ e do Programa de Pós-Graduação em História Social da Faculdade de Formação de Professores e diretora do Centro de Tecnologia Educacional da UERJ. Sônia Vanderlei é mestre e doutora em História pela UF, graduada em História pela UERJ e em Comunicação Social pela UFRJ. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professora Sônia Vanderlei, obrigada por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, Eneida e ouvintes da Rádio UERJ. Como eu destaquei na abertura do programa, no dia 18 de setembro temos o Dia Nacional da TV e no dia 25 do Rádio. Como jornalista e diretora do CTE, unidade que congrega a rádio e a TV UERJ, como você avalia o papel das emissoras universitárias? Em que medida esses veículos contribuem para levar informação qualificada à população, principalmente em momentos como esse que estamos vivendo? Eu acredito, Eneida, que a existência da rádio e da TV universitária tenha quatro motivos principais. Primeiro, divulgação da produção científica de forma que o não especialista entenda e utilize essas informações, essa produção, no seu cotidiano. Segundo, ser instrumento de apoio às atividades extensionistas da universidade. Muitas vezes a gente esquece dessa função social da universidade pública, né? Fazer parte da comunidade onde ela efetivamente está inserida. E a rádio e a TV universitária acho que são instrumentos fundamentais para que isso seja facilitado. Terceiro motivo, constituir-se como espaço de laboratório para a formação tanto de graduandos quanto de pós-graduandos, e não só do curso de comunicação, mas de diferentes cursos e de diferentes áreas. Hoje em dia, a tecnologia de comunicação é a ferramenta fundamental na formação, sem falar na divulgação científica, né? E, por último, como você mesmo frisou na pergunta, aquele motivo que reúne e que, eu diria, amplia todos os outros que eu já citei. Levar informação de qualidade e também responsável, base para a constituição do que a gente pode chamar de um conhecimento verdadeiro, servindo como tijolinhos, né? Tijolinhos na forma como as pessoas atuam no seu dia a dia. Sônia, aproveitando que você tocou nesse ponto, né, dessa interlocução que as emissoras universitárias fazem, né, entre a academia e a sociedade, o que você vê como os principais desafios dessas emissoras para cumprir bem esse papel? São muitos, né, principalmente no contexto atual, por exemplo, digamos assim, brasileiro, né? Acho que a gente volta as motivações que eu falei, os motivos da existência da própria TV e rádio universitária que eu falei antes, né? Bom, o desenvolvimento dessas tarefas que eu elenquei exige orçamento, exige profissionais concursados que possam efetivamente planejar e atuar, não a curto prazo, como os nossos bolsistas, estagiários ou contratados, mas a médio e longo prazo na concretização dessas atividades que leva tempo para ser pensada, para ser posta em prática e avaliada, né? É um processo que é mais longo e que muitas vezes com um profissional contratado ou com bolsistas que ainda não têm essa experiência toda, isso não pode se concretizar. Então, nós precisamos de um orçamento e de concursos para esses profissionais. Mesmo assim, apesar de tudo isso, Eneida, eu acho que temos exemplos fantásticos de uma produção universitária que já são conhecidos, né? Que se tornaram conhecidos do grande público e que até ganham prêmios pelo cuidado e qualidade de produção. E, modéstia à parte, a nossa TV e Rádio UERJ são exemplos disso. Bom, mas eu queria colocar mais uma coisa, Eneida, se você me permite, pensando agora, né?
A gente falou muito do externo, né? Do recurso que a gente precisa, tanto humano quanto financeiro mesmo. Mas eu gostaria de elencar uma outra coisa que depende muito da comunidade interna das universidades, né? Muitas vezes as comunidades acadêmicas enxergam o ato de comunicar como algo que não faz parte, que não é uma dimensão que integra o seu fazer, seja atividades administrativas ou acadêmicas mesmo. Eles não veem essas tarefas relacionadas a essa dimensão. Eles veem isso como algo externo às suas atividades. Falando como diretora do Centro de Tecnologia Educacional, do CTE, apesar das dificuldades apresentadas, nós temos a proposta de apoiar laboratórios, programas, unidades e os próprios servidores, sejam docentes, sejam técnicos, individualmente, até alunos nós buscamos apoiar as suas atividades, os seus trabalhos, e não apenas divulgar, mas trabalhar junto na produção de conhecimento. Eu acho que nós engatinhamos ainda nesse aspecto, embora eu creio que o avanço tecnológico que a área vem exigindo dos diversos setores está cada vez mais forçando esses setores, essas áreas, esses pesquisadores a dar uma maior atenção a esse necessário entrelaçamento. Sônia, aproveitando que você falou sobre a questão de avanço tecnológico e o maior acesso aos recursos audiovisuais, que você citou também em outras respostas, esse acesso mais facilitado, ele permite que a gente tenha hoje o que muitos chamam de infodemia, né? Uma epidemia de informações. E nesse cenário, como você vê, qual deve ser o principal diferencial das produções universitárias para que elas possam realmente alcançar o grande público? Como que a gente pode se destacar dentro dessa infodemia com as nossas produções universitárias? Hoje em dia é muito acessível para qualquer um obter informações e, mais do que isso, produzir notícias, opiniões sobre tudo, mesmo sem o devido cuidado com as fontes e com a racionalidade da ciência, né? Com a metódica do fazer científico. Outros interesses que não aqueles perseguidos pelo conhecimento acadêmico, pelo conhecimento científico, estão por trás dessas produções, vide as fake news, né? Eu não diria que a universidade está isenta desses interesses. A universidade está mergulhada na sociedade e tem também os seus vícios. Entretanto, a produção do conhecimento científico requer todo um cuidado com veracidade, com fontes, com apresentar essas fontes, com não abrir mão ou esquecer uma fonte que possa não corroborar com as suas posições. E isso auxilia muito a produção de comunicação que é feita dentro da universidade. Eu acho que esse é o diferencial das produções universitárias, né? Elas buscam integrar conhecimento e informação de qualidade. Eu acho que é nosso papel garantir, demonstrar que o pensamento científico é fundamental para a consolidação de uma sociedade não apenas informada, bem informada, mas solidária e democrática. Sônia, o CTE mantém ainda o núcleo de memória audiovisual da UERJ. E aí eu queria puxar agora para o lado da professora e da historiadora. Como acervos desse tipo podem contribuir para o ensino e a pesquisa? Vamos pensar numa nação, né? Num povo. A memória desse povo, a memória de um povo é parte do seu patrimônio. É um elemento importantíssimo para o estabelecimento da sua própria identidade. O mesmo não é diferente com as instituições, né? Então, dessa forma, eu acho que a ideia do CTE guardar, mas não apenas guardar, né? Cuidar e tornar público esse rico material audiovisual para que a comunidade da UERJ, e eu diria a sociedade de maneira geral, possam ter acesso a esses documentos. Eles não apenas, Eneida, informam sobre as atividades, sobre os personagens que fizeram ou estiveram presentes na UERJ em algum momento. Eu tenho certeza, está posto, né? Esse material é fonte para a produção de conhecimento. Pesquisas em diferentes áreas das ciências humanas, as sociais aplicadas, podem utilizar o que eu chamaria de um arsenal do bem, né?
ainda mais num tempo de tanto negacionismo, de tantas revisões, muitas vezes que não seguem os preceitos da ciência. Agora, no contexto da pandemia e do trabalho em home office, nós estamos atuando na criação do site do NUMA. NUMA é a sigla do Núcleo de Memória Audiovisual, e esse núcleo eu diria que é um filho crescido da nossa querida videoteca, que até então guardava todo esse material, né? E, ao mesmo tempo, estamos estabelecendo convênios com instituições que nos permitam digitalizar muitas das fitas que temos com tecnologia já obsoleta, tá? Garantindo, portanto, que a gente consiga estabelecer compatibilidade com as novas tecnologias, com as tecnologias atuais, as digitais, e, por fim, permitir que o público mais geral possa ter acesso efetivo a esse material. E para encerrarmos, Sônia, tanto a TV quanto o rádio têm passado por diversas mudanças como mídias e também como negócios, né? Nós saímos da TV aberta, passamos para as emissoras por assinatura, por cabo, agora por streaming. O rádio também vem se reinventando, o crescimento enorme dos podcasts, né, nos últimos anos. E eu queria saber o seguinte, na sua visão, quais as perspectivas futuras? O que podemos esperar? Bom, Eneida, olha só, eu não arrisco a dizer o que nós teremos no futuro nessa área, não. Como historiadora, eu aprendi que prognósticos relacionados à tecnologia envelhecem muito rapidamente. Mas o que nós sabemos? Com certeza sabemos que a transformação digital, ela chegou para ficar, sem dúvida alguma, né? E a radiodifusão tradicional tem que se transformar para continuar a fazer sentido nesse contexto. Uhum. Por quê? Eu acho que uma questão, é claro, por de diversas maneiras e por diversos motivos, mas eu acho que tem um elemento essencial, o público. Os públicos que consomem comunicação hoje em dia cada vez mais buscam interação e facilidade de acesso. Hoje, aquele que consome comunicação não quer ser apenas o leitor, o ouvinte, ele quer participar produzindo, se sentindo parte, produtor, não apenas sofrendo a ação da comunicação, mas participando da sua produção. Mas não são apenas, eu diria, desafios tecnológicos. Esses desafios são também desafios relacionados às mudanças de linguagem e de estética, né? Essa questão, que não é forjada apenas por mudanças da tecnologia, mas que cria necessidade de mudanças da linguagem, né? De mudanças na estética, da narração. Então, aí pensa a situação da rádio e da TV universitária. Eu acho que elas têm vantagens tremendas que essas TVs privadas, grandes redes, não têm. Sabe por quê? É claro que essas TVs privadas, grandes redes, têm muito dinheiro e podem contratar profissionais super especializados. Mas acho que a gente pode aliar isso à formação, que é um elemento inerente da nossa origem, né? Nós estamos inseridos na academia, na universidade, que pensa e produz essas tecnologias. Professora Sônia Vanderlei, muito obrigada pela sua participação no UERJ Entrevista. Eu é que agradeço e espero que todos aproveitem muito esse papo que a gente teve aqui. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Sônia Vanderlei sobre as TVs e rádios universitárias. Acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.erj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.